O resumo da política amazonense do Brasil e do mundo você encontra aqui. Hoje é 21 de janeiro, está começando agora o seu Central do Poder. O nosso programa começa agora com os destaques de Brasília com o repórter Maurício Farias. Fala aí, Maurício, o que você tem para destacar para a gente? Olá, Marcelo. Olá a todos que nos acompanham aqui no nosso Central do Poder. Eu estou trazendo notícias de Brasília e seus reflexos no nosso território brasileiro e no mundo. As notícias de hoje são que os bispos da CNBB estão bem chateados com o Lula, gente. Olha, através de uma nota, eles criticaram a iniciativa do governo Lula de retirar o Brasil de um acordo internacional anti-aborto. Esse acordo, ele tinha uma pretensão de bloquear todo tipo de agenda pró-aborto aqui no nosso território brasileiro e também no mundo, gente. Eles criticam na nota dizendo que o governo Lula ele não cumpriu com as suas promessas de campanha lá em 2022. Desse caso, além deles criticarem, aqui na nota eles dizem que quem atenta contra a vida, ele também atenta contra o Estado democrático de direito. Isso é muito grave, a nota e a crítica deles ao governo Lula. Outras notícias de Brasília, gente, temos aqui que os agentes da Polícia Federal, eles realizaram nessa sexta-feira, agora dia 20, uma operação de busca e apreensão na casa do governador afastado Ibanez Rocha. Olha, só para ter uma ideia, no último dia 13 agora de janeiro, o Ibanez Rocha ele foi na sede da Polícia Federal em Brasília. Lá ele prestou depoimento sobre as suas ações frente aos atos que aconteceram no domingo, onde vândalos destruíram parcialmente as sedes dos três poderes. Ibanez ele foi afastado do cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E no caso, o ministro ele acusa o magistrado, ele acusa o governador de negligência. Portanto, ele foi afastado por 90 dias. E uma terceira notícia aqui é que a bancada do Partido Progressista, juntamente com a bancada do PL no Senado, tá? Eles estão articulando um acordo entre os dois partidos em prol do candidato Rogério Marinho, também que é do PL, à presidência do Senado. Nesse caso, nesse acordo, eles estão tentando costurar um benefício a esse candidato do PL para retirar Rodrigo Pacheco, que está com uma ampla vantagem na corrida para a sua reeleição à presidência do Senado. Portanto, esse acordo entre esses dois partidos, eles estão indo na contramão do governo Lula, gente, pois o presidente Lula, ele tem como seu candidato no Senado o próprio Rodrigo Pacheco. Porém, a coisa fica mais complicada, pois o presidente Lula, também na eleição da Câmara dos Deputados, ele apoia Arthur Lira, que é do Partido Progressista. E para finalizar, gente, mais uma informação, tem uma reunião marcada agora para terça-feira, dia 24, dos 6 senadores do Partido Progressista. Lá eles vão definir o apoio definitivo à candidatura de Rogério Marinho, que foi ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Bom, Marcelo, é com você. Olha, o governador Wilson Lima inaugurou essa semana o Centro de Distribuição de Vacinas e Soros. Acompanhe a matéria. O novo Centro de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas possui uma estrutura modular diferenciada e pioneira no país, para armazenar e monitorar a temperatura de mais de 10 milhões de vacinas, além de soros terapêuticos. O novo centro passa a armazenar e funcionar como ponto de distribuição de todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde, enviadas pelo Ministério da Saúde. A Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas dá um passo importante. E isso daqui é resultado do esforço de quem faz parte do sistema de saúde do Estado do Amazonas. Isso é resultado do empenho de cada um dos servidores que estão aqui na vigilância sanitária e entendem a importância da gente ter um centro como esse. É o único centro do Brasil modular, com toda essa capacidade e principalmente com toda essa tecnologia embarcada. Então isso é mais uma vez mostrando que a gente precisa. Para atender melhor a população, nós precisamos também de investimentos em infraestrutura e é isso que o governador Wilson Lima tem dedicado e tem nos apoiado bastante para a realização e está aí um grande exemplo. Olha, está no ar a partir de hoje o portal N1, que é do mesmo grupo do Central do Poder e onde você vai acompanhar
todas as editorias de jornalismo num só lugar. Esporte, entretenimento, polícia, você encontra aí no N1. Você está vendo aí a tela agora do nosso portal e em destaque está o caso do Daniel Alves, que teve a sua prisão decretada lá na Espanha por agressão sexual. Olha, o Pumas, o time que ele joga, já rescindiu o contrato com ele por justa causa. O N1 também você encontra os detalhes do Big Brother Brasil 23, que iniciou essa semana e já está rolando muita coisa por lá. Por aqui no Amazonas, o destaque é o início do Barezão 2023 e com o clássico Rio Now. É imperdível, no próximo sábado, dia 28, às 19 horas, na Arena da Amazônia. E por falar em campeonato amazonense, Barezão 2023, nós estamos hoje recebendo o Chagas Barbosa, que é uma lenda do esporte amazonense. Seja muito bem-vindo, Chagas. Muito obrigado, e é um prazer muito grande participar desse programa com você. Muito bem. Chagas, eu queria conversar contigo, primeiramente, a respeito da mudança na gestão da Federação Amazonense de Futebol. A gente vê que já foi apresentada uma nova identidade visual, isso já deu um salto na visão que a população tem a respeito da federação, mas eu queria que você comentasse para mim qual é o peso que tem uma nova gestão chegando e uma nova gestão de um deputado estadual e com o perfil do Rosenha. Não há dúvida que hoje o futebol amazonense será muito bem gerido. Até porque, quando assume a presidência um empresário bem-sucedido, que tem conhecimento, que já foi campeão gerando o Fast Club, ele vai dar um azimute ao futebol, sem dúvida nenhuma, num crescimento que a gente vai, num curto espaço de tempo, testemunhar. Por que eu digo isso? E, aliás, eu até afirmo. Porque a competência de uma gestão vem daquele que está por trás. E ele é um empresário muito bem sucedido, com uma cabeça macro, que ver adiante não será fácil. Não será fácil. Obstáculos serão muitos. E eu vou citar um. Nós temos uma concorrência hoje, que eu não diria desleal, mas é muito grande, das TVs aberta e cabo. Nós temos futebol hoje, na nossa capital, todo dia. E futebol nacional e futebol internacional. Então, como é, primeiramente, que ele deve gerir, que caminho tomar, para que lado ir? Da seguinte maneira, nós temos os clubes que participarão do campeonato, com exceção do FAST, que infelizmente pediu licença. Mas é preciso ver o seguinte, quando se participa é uma coisa, quando se disputa é outra. O amazonense quer um clube que dispute, que brigue, que venha subir, que venha demonstrar que tem capacidade de disputar e não só participar. Eu dou um exemplo. O Manaus esteve muito próximo de ir para a segunda divisão. A arena ficou pequena. Aquilo que muitos chamaram de elefante branco. E eu que sempre defendi, nós precisávamos de um campo, de uma arena muito maior. E aí temos. Não cabia mais ninguém. Por quê? Naquele momento, o Manaus disputava. O Manaus não estava só participando. E é isso que se quer e é isso que se espera com Rosenha, que eu conheço muito bem e que acho que ele vai trabalhar arduamente para que nós tenhamos de volta um clube do futebol amazonense na segunda divisão. É triste a gente citar o caso do FAST, que se retirou dessa disputa esse ano por falta de apoio, né? Por falta de patrocínio, é isso? Exatamente. Hoje, por menor que seja a despesa, o jogador, que ele ganhe um pouco menos, mas com menos de 70, 80 mil você não mantém uma equipe. Até porque você precisa, obrigatória e necessariamente, ter no mínimo uns 24 jogadores. Mas aí vem comissão técnica, aí vem alimentação e tem também a parte médica, que é absolutamente necessário.
eu já não falo de campo, porque o FAST teria, acho que ainda tem, um convênio com uma faculdade aí e que usaria a seu prazer o campo. Aliás, eles têm 2 campos lá que ele pode e deve usar o momento que desejar. Falando do Barezão, que já inicia o próximo sábado, Sábado, dia 28, com o Rio Nau. Com o Rio Nau, era justamente isso. Uma notícia boa é o retorno do Rio Negro à primeira divisão, né? Falando em Rio Nau, que é a volta, que é a festa, que é a tradição do futebol amazonense, eu tive a oportunidade de fazer um Rio Nau em que ainda era o estádio Vivaldo Lima, que nós tínhamos gente na marquise, em cima da marquise, porque não cabia mais ninguém dentro do campo. O Nacional foi o campeão, o Rio Negro tinha tudo para ser campeão, mas o Nacional foi campeão. Mas foi uma festa muito grande, com aquele público presente. Se não me falha a memória, chegamos a 23, 25 mil pessoas naquela ocasião, à noite. E pegando o seu gancho, uma das decisões da federação esse ano, anunciadas inclusive com a cobertura do Central do Poder, foi a decisão de termos jogos à noite, que é o que facilita que os torcedores que trabalham o dia inteiro possam acompanhar os jogos. O governador, em boa hora, ele atendeu a um pedido do Rosenho e ele vai novamente iluminar o Zamit, que infelizmente teve toda a fiação roubada. E agora o governador novamente vai colocar o Carlos Zamit em condições de receber jogos à noite. E o seu palpite aí para esse campeonato amazonense 2023, quem é que sai na frente? Sem dúvida, pelo elenco que conseguiu formar, o Nacional. O Rio Negro ainda é uma equipe que está em formação. O Manaus perdeu muitos jogadores também em função daquilo que se chama patrocínio. E vem o Amazonas aí, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, vamos trazê-lo aqui. Certamente. Ele falou que estava trabalhando para formar uma equipe competitiva. Vamos aguardar, esperar e torcer que isto venha a acontecer. E nesses anos de cobertura aí, são 38 anos, você havia me falado, Exatamente, de cobertura no esporte amazonense aí, o que você tem para pontuar aí de destaque aí nesses anos? Olha, eu diria que a cobertura do jogo do Cosmo em Manaus, um Cosmo que já não existe, mas que o Pelé teve a felicidade de ir aos Estados Unidos, implantar o futebol, porque lá era embrionário, né? E o Cosmo veio a Manaus e jogou com o FAST. Foi um evento muito importante, né? Fora isso, as coberturas que nós conseguimos fazer por esse Brasil afora, com vários fatos pitorescos que em breve a gente estará contando. Estará contando no seu podcast que está no forno. Me fala um pouquinho desse seu novo projeto. Olha, eu quero novamente, né, juntamente com essa equipe bacana daqui, vim com um podcast e eu estou lhe convidando já. Em breve estaremos no ar, se Deus quiser, trazendo muitas novidades, muitas entrevistas, falando do nosso futebol, o que é mais importante. E por que não dizer, falar um pouco da seleção brasileira? Também que no meu entendimento, no meu modesto conhecimento de futebol de 40 anos, eu acho que era a Copa mais fácil para se ganhar, não fosse a teimosia, a irreverência e, acima de tudo, a falta de, eu diria até, de um certo profissionalismo do nosso treinador. O Tite. O Tite. É o principal culpado, na sua opinião? Sem dúvida, nós deixamos de levar 2 laterais que nós precisávamos e não tivemos. Ele levou 2 jogadores que não eram laterais e nós precisávamos, que jogam no futebol europeu. Quando a gente precisou de um lateral, ele não colocou o lateral? Não colocou. Quando precisamos marcar, ele não colocou o marcador também. E nós deixamos de levar um Scarpa, que hoje está no futebol inglês, muito, e o outro jogador que jogava no Flamengo, lateral, que hoje está junto com o Marcelo jogando na Grécia.
Falar em Flamengo, falar em futebol amazonense, você comentava comigo, mudando um pouco de assunto, que aqui no Amazonas não nascem amazonenses, nascem os cariocas, né? Porque... O primeiro clube do amazonense, eu brinquei muito com isso e falava o seguinte, que o Amazonas é o bairro mais distante do Rio de Janeiro, porque aqui não nasce amazonense, só nasce carioca. Você, onde tiver 5 pessoas, você pode chegar e perguntar, 4 torcem para o time do Rio de Janeiro. Não é São Paulo, não é Belo Horizonte, é Rio de Janeiro, né? E eu já passei por 2 momentos interessantíssimos sobre isso, porque eu dizia abertamente no programa, né? Olha, em Manaus não nasce amazonense, aqui só nasce carioca, porque todo mundo torce ou Vasco, Flamengo, Botafogo, e grande maioria, a gente sabe, ser Flamengo, né? Eu sou vascaíno. O senhor é o quê? Vascaíno desde o dia que nasci. Muito bem. Nosso repórter Maurício Farias também é, nossa diretoria também é toda vascaína, E com grandes chances. E é bom que se diga, deixa eu interrompê-lo, é que o Vasco chegou numa condição ruim de gestão. Tudo baseia-se em gestão. Tudo é Agora gestão, mesmo, um grande empresário, ele não é árabe, ele é europeu. Ele está comprando, ou pelo menos fez uma proposta muito interessante, de 38 milhões de dólares para comprar o Manchester United. Eu gostaria que ele comprasse o Vasco. E o Vasco seria uma outra equipe hoje, né? Perfeito. Mas aí a gente está numa expectativa boa aí para frente, não? Sem dúvida. Apesar dos 3-0 contra o River, que levou ainda há pouco. Eu não consegui entender uma coisa. O Vasco trouxe o Ivan, que é um grande goleiro, e tinha o outro também lá, um grande goleiro. O nosso técnico coloca um garoto, levou dos juniores, para jogar contra uma equipe que vem rodada já, que é o River Plate, uma equipe que está junto há mais tempo, enquanto que o Vasco está se arrumando, está começando, está embrionário ainda. Então, eu não entendi. Acho, e já disse isso em algumas ocasiões, para a grandiosidade do Vasco, o treinador que ele contratou é muito pequeno. Pois é, eu também estava na expectativa de alguém com maior cacife, né? O próprio Abel, que assumiu como diretor de futebol, né? Poderia ter assumido... Entre trazer um técnico, como eles trouxeram, um garoto, um jovem, que está embrionário no futebol, está começando, não tem grande experiência, trazer de volta o Luxemburgo, que é um excelente treinador. E tem bagagem, né? Bagagem, trabalho, conquistas. Mas eles trouxeram esse rapaz, não tenho nada contra pessoalmente. Agora, no futebol, é outra história. Ainda mais para o Vasco, que tinha o dever de voltar com dinheiro no bolso e investir até para chegar chegando, vamos dizer assim. Exatamente, precisava disso. Trazer um treinador, usando o gíria do futebol, cascudo. Um técnico de renome, um técnico... Eu não diria trazer o Guardiola, né? Que já é muito caro, né? Mas tem muitos técnicos aí. Trazer também podia ser um português, ou até um inglês, um holandês, um alemão, que não está nesse patamar de tão caro. Mas o Vasco precisava. O Vasco é uma equipe que tem tradição, camisa, campo de futebol e uma torcida espetacular. Apaixonada. Brasil todo. Apaixonado é o termo correto que você empregou. Queria comentar com você o que está todo mundo comentando hoje, que é... Eu acho que assim, eu nunca ouvi falar de um jogador de peso que tenha sido demitido por justa causa, né? Hoje a gente acompanha o drama do Daniel Alves, que está sendo acusado de agressão sexual. Você acha que esse fato assim, e ele que já está em fim de carreira, pode-se dizer que é um fato que encerra a carreira do Daniel? Como encerrou do Robinho. O Robinho é um outro caso que eu não consegui entender. Um jogador que chegou aonde ele chegou, com a fama que chegou, não precisaria sair da família, sair do noticiário esportivo para o noticiário policial, né? Agora, com o Daniel Alves,
um jogador rico, bem-sucedido e que já poderia, ao invés de estar no gramado, estar batendo palma. Poderia ser um treinador, um auxiliar para começar a carreira. E quando passa para a notícia policial, eu lamento muito, porque ele está jogando fora tudo aquilo que eu vi ele fazer no Barcelona. Excelente jogador. O Barcelona era uma máquina. E nessa máquina tinha um componente, Daniel Alves. Jogando demais. Parte da engrenagem ali. Parte da engrenagem. Perfeito. Esse papo futebol, o esporte foi excelente. O Central do Poder na sua raiz política, mas é um prazer de comentar também sobre outros assuntos, inclusive os bastidores do esporte. E a gente vai encontrar isso no seu podcast muito em breve, né? Já tem data para lançar ou ainda vai deixar no suspense? Eu vou deixar no suspense aí, a gente está ajeitando, né? Está arrumando, está programando, está organizando para que a gente venha não só para ficar, mas realmente para ter um acompanhamento muito interessante por parte de você que está aí do outro lado, sabendo e você participando, nos ajudando, fazendo o programa conosco. Isso é muito interessante. E falando daquilo que mais nós gostamos, que é o esporte, não só o futebol, mas o esporte de um modo geral. Porque hoje o Brasil, muito embora, não tenha dirigente nenhum, quando eu falo do lado político, nós não temos uma política exata, trabalhada para o esporte. Ainda não temos, mas de qualquer maneira os talentos continuam surgindo, continuam trazendo medalha para o Brasil, mesmo na contramão daquilo que se poderia e se deveria fazer. É isso aí. Você que acompanha o Central do Poder, a partir de hoje já acompanha lá o N1 também, norte1.com.br, e muito em breve eu vou dar um spoiler aqui. Você vai encontrar ele no N1, tá? Chagas, seja muito bem-vindo sempre ao Central do Poder, aqui é a sua casa. Muito obrigado pela honra de estar aqui conosco. Pode deixar aí suas considerações finais. Muito obrigado. Olha, foi um prazer muito grande participar deste programa. Você não sabe a alegria, porque falar de futebol, falar de esporte é uma coisa que me cativa, é uma coisa que me dá alegria, é uma coisa que me impulsiona. Então, eu só agradeço a oportunidade. Muito obrigado e eu espero contar muito em breve também com a sua audiência. Muito bem, você que acompanhou essa edição do Central do Poder, compartilha nas suas redes sociais, manda o link para todo mundo. Eu sei que muita gente tem saudade desse rapazinho aqui na tela e hoje na tela do computador, na tela do smartphone. E que Deus abençoe você. A gente se encontra no sábado que vem. Até lá.